Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 5 de... Ih, rapaz, olha, tá errado aqui na pauta, ó. 5 de dezembro de 2024 e está começando mais um episódio do Midcast Política. Que saudade que eu estava de voltar aqui a este momento. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor dentro do possível. E hoje aqui comigo temos ela, a maior brasileira viva, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta com o patrão, então todo mundo... Eu escutei que vocês falaram de mim durante esses últimos 3 episódios, hein? Só pra deixar claro. Não, que absurdo. Nada, falamos nada, só louvores. Só louvores, né? Então vamos lá, seguindo aqui a nossa apresentação, nós temos convidada hoje aqui no Midcast, ela que é jornalista, professora de escrita gastronômica, estou falando dela, Flávia Schiocchetti. Acertei o sobrenome, Flávia? Acertou, eu aceito todas as pronúncias. Obrigada por me receberem aqui. Feliz de poder participar e triste porque eu já sei o que vai acontecer segunda, né? Quando eu der o play, então... Olha só. Por um lado eu ganho, por outro lado eu perco. É verdade, Flávia, é verdade. Flávia que descobrimos aqui, né, pelo menos eu descobri enquanto a gente estava conversando antes, que é ouvinte do Midcast já de tempos, né? Sim, 4 anos agora, né? 4 anos, cara, escutou a gente lá nas eleições, na cobertura das eleições de 2020, a maior cobertura das eleições da história da podosfera, sempre bom lembrar isso aqui. Mas foi um esforço muito legal que vocês fizeram, né? Eu comecei a ouvir porque a minha amiga Isadora Rupp foi a correspondente de Curitiba, que é onde eu moro, e aí eu gostei muito, achei muito divertido, comecei a acompanhar vocês, e é isso aí. Excelente, excelente. A Flávia hoje está aqui com a gente para falar sobre uma reportagem muito especial que ela fez e ao longo do episódio a gente vai chegar nesse assunto, beleza? O Rodrigo, sei lá o que está acontecendo com ele, ele estava aqui no estúdio, né, durante a pré-gravação, só que tá caindo, o notebook dele tá reiniciando, sei lá o que acontece. Ele deu sinal de vida aí, Ana Raíssa, ou por enquanto não? Por enquanto não. Eu acho que é aquele rolê de toda gravação, a internet de um ou o computador dá errado, né? Então, hoje é a vez do Rodrigo. É verdade, cara. Bom, então a gente vai seguir aqui, qualquer coisa, ele aparece aqui no meio da gravação, beleza? Vamos começar então com a nossa atualização de notícias passadas. Ana Raíssa, eu sei que você gosta dele. Temos aqui um momento, quase um momento Xandão. Acho que a gente pode quase instituir isso aqui no Midcast, porque temos rápidas notícias aqui sobre o ministro do STF, aquele que voa e solta raios para cima das pessoas. Eu amo esse vídeo! É muito bom, né, cara? Esse vídeo é maravilhoso. Cara, pelo amor de Deus, e é muito, muito factível. Muito factível. Cara, é muito bem feito aquilo ali, sério, é muito bem feito. Eu, assim, facilmente veria uma película cinematográfica com aquela cena, assim, dá pra encaixar muito bem. Também. Então a gente teve, não sei se o ouvinte tá lembrado, né, aquele caso dos brasileiros que ficaram xingando lá o Alexandre de Moraes, o filho dele, lá no aeroporto de Roma, que deu aquela confusão, tem vídeo, não tem, e aí o próprio Alexandre de Moraes ficou ali cuidando do caso. Enfim, parece que o Xandão ganhou mais uma porque os passageiros que estavam envolvidos naquela situação, a família Mantovani, que ela foi justamente denunciada pela PGR em julho desse ano, ela simplesmente apresentou um pedido de retratação ao STF e pediu escusas aí para o Alexandre de Moraes, para a família, né, e para quem mais estava ali envolvido. E aí acabou que o Dias Toffoli ele extinguiu as punições que haviam sido imputadas à família justamente depois que eles se retrataram com o Xandão. E ainda nesse ritmo de momento Xandão, Ana Raíssa e Flávia, nós temos a belíssima notícia da Juliana Dalpiva lá no ICL Notícias, dizendo que o Cidinho chorou ao ser confrontado pelo Xandão, né, no último depoimento dele sobre o plano de assassinato. Aí você vai me dizer que aquele vídeo não é verdade?
Quem que é disse verdade. que passarinho não chora, hein? Exatamente. Se o cara chorou, quem tem? Cara, Se o não cara tem. chorou, bicho, não aquele tem- vídeo é real. Não tem como você não chorar quando ele começa a levitar em cima de você e sair raio da mão. Porra, eu choraria na hora ali. Culpado ou não. Se você não choro tivesse de pavor. Mesmo que você não tivesse escondido coisas, Exato. apesar de ter assinado uma delação premiada, você ter se feito desperto e escondido que não devia, mesmo se a situação não fosse essa, se o Xandão começa a levitar e soltar raios com aquela música de fundo, meu amigo, todo mundo choraria. Então estamos tendo empatia pelo Cidinho, uma breve empatia aqui com ele, pelo choro de Cidinho. Não, estamos compreendendo a natureza humana. Assim, é mais um objeto de compreensão do que uma empatia. Entendi. Então é isso, assim, nesse nosso pequeno momento Xandão, né? Não sei se vocês têm mais alguma coisa a comentar, mas tivemos essa atualização daquele caso lá dos passageiros brasileiros, e essa do Cidinho foi só um adendo mesmo pra gente poder dar uma risada 10 de aqui. 10. Ele parece que foi dar depoimento hoje também, né? Parece que ele voltou. Eu não vi detalhes, não consegui, mas parece que ele deu outro depoimento hoje, o nosso querido Cidinho. Você que tá ouvindo agora vai saber se ele chorou de novo, né? Exatamente. Por favor, Juliana Dalpiva, conte pra gente, porque precisamos saber disso. Então vamos seguir aqui, ó, com a nossa pauta, porque a gente teve aquela questão da PEC dos cortes de gastos, né? Toda aquela confusão que foi comentada aí nos últimos episódios. E tá uma loucura, né? Dólar R$6, hoje tá uma baixada, né? Tá um pouco abaixo de R$6. O mercado tá em polvo rosa. Tá a Quest fazendo pesquisa com 100 pessoas, dizendo que é pesquisa, né? Teve até uma pessoa que falou, pô, podia ser enquete, porque, né? 100 pessoas dizendo que 90% do mercado não gosta do Lula, mas 40 e tantos por cento gostam do Haddad. E tipo assim, foda-se, a realidade é essa, a gente não tá se importando com isso aqui. Mas o Pachecão da Massa, ele saiu em defesa do Haddad e viu a reação do mercado como exagerada ao pacote anunciado pelo nosso querido ministro, e ele disse o seguinte, ó, abre aspas, o ministro Haddad fez um esforço danado, propôs reduções de despesas importantes que não foram enfrentadas pelos últimos governos, e o mercado não reconhece isso, fecha aspas. E aí o Valdo Cruz, lá no blog dele, no G1, disse que grandes bancos se uniram na defesa de Fernando Haddad para justamente evitar o enfraquecimento do ministro. Na avaliação dos comandantes dos maiores bancos do Brasil, não interessa um Haddad enfraquecido, porque ele é o melhor, atenção para esse momento, hein? Porque ele é o melhor nome dentro do PT para o cargo e consegue, a duras penas, tirar o, abre aspas, possível, fecha aspas, dentro do governo para ajustar as contas públicas. Ao mesmo tempo, a gente teve o Arthur Lira dizendo que vai ter muita boa vontade, muita celeridade para tratar, né, a PEC do corte de gastos, o projeto enviado pelo governo, que foi enviado essa semana, mas que a reforma do imposto de renda não é para ter tanta pressa assim, uma coisa de cada vez, também não precisa tanto. Ou seja, a parte que em teoria poderia ser popular para o governo, aí o Lira dá uma segurada. E na esteira disso tudo, a gente teve justamente, que eu já comentei, o governo enviando a PEC do corte de gastos ao Congresso. Inclusive, ontem a Câmara aprovou a urgência, né, dos 2 projetos de leis que foram enviados para justamente começar essa tramitação da questão do crescimento real do salário mínimo a 2,5% acima da inflação, né, aquela questão também do BPC, do Bolsa Família, né, todos os ajustes que vão precisar ser realizados já estão em caráter de urgência na Câmara, e a previsão é que seja votado na semana que vem lá no plenário. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acharam, né, dessas atualizações a respeito dessa questão aí da PEC do corte de gastos, e se vocês acham uma boa os banqueiros estarem em defesa da Haddad. Vocês gostariam que um banqueiro saísse na defesa de vocês por qualquer que seja o motivo? Se esse motivo envolvesse pagar as minhas contas, talvez sim. Eu gostaria. Me dar um apartamento quitado? Sim. Fazer um empréstimo com juros zero, né, cara? Por que não? Nossa, delícia, por que não? O Haddad, ele tá se mostrando um grande conciliador, né? Assim, essa conciliação que o PT tem com o mercado não, né? Porque a gente tem uma diferença do que é o mercado Faria Lima e do que são coisas consolidadas, menos voláteis do que a Faria Lima, como bancos e grandes empresas. Que é diferente dessa psicopatia que é a Faria Lima, né? Que é uma coisa Psicopatia é um bom completamente termo, hein? louca.
completamente louca, que joga o dólar lá pra cima e que vive de especulação. Por um lado você tem esses psicopatas, por outro você tem o cara que fala, não, então, o pobre tem que comprar, né? Porque a gente precisa vender, que é o caso do cara do CEO da Pets, ou de outros, aí entra também esses grandes banqueiros e tal, porque não é que eles sejam bonzinhos, não é que eles sejam progressistas, eles são pragmáticos, porque eles mexem com dinheiro de verdade, e não com a volatilidade da Faria Lima. Então o Haddad, ele consegue fazer esse canal de conversa, sei lá, com esses caras, que é o contrário do que a mídia faz quando ela fica correndo atrás de um cara de patinete e colete puffer e perguntando, e aí, você não gosta do PT não, né? Fala aqui rapidinho pra gente. É isso que os... E o cara de patinete junto, atrás, né, cara? Atrás, os dois de patinete. É verdade, eu não gosto. Os dois de patinete. O cara da Quest e o cara da Faria Lima. Cada um no seu patinete, no engarrafamento numa via. Na Paulista, porque no meio da Paulista tem ali a ciclovia pro pessoal anda de patinete. Eu tenho um amigo que trabalha na Faria Lima e hoje ele mandou e ele vai de bike pro trabalho e ele mandou uma foto de um engarrafamento de bike, xingando muito São Paulo, porque ele é nordestino, ele não é de São Paulo, e ele, essa porra, tem engarrafamento até de bike nessa desgraça. Então é assim que eu imagino o cara da Quest e o Faria Lima lá de patinete no engarrafamento, que é o que a mídia dá atenção. Então, o dia inteiro hoje, o meu computador ficou piscando aqui, porque aí fica piscando nas notícias assim, a Faria Lima não gosta desse governo petista, o governo do PT é do mal, esse tipo de coisa. Então, o Haddad, ele conversa eu não vou dizer que é com o lado sério do mercado, também não vou dar essa bola toda pra esse filho da puta, não. Mas com a galera que não está vivendo de especulação, que eles sabem que o pobre tem que gastar, que a classe média tem que gastar, eles têm noção das coisas. A gente tem visto nos últimos anos, em vários setores da nossa vida social e política, que esses caras têm noção do que acontece. Eles fazem de propósito. Quando a gente teve a CPI da Covid, a gente viu que Omar Aziz, que Renan Calheiros, que Soraya Tronic, que essa galera tem noção das coisas que acontecem, eles têm noção do que precisa ser feito. Eles não fazem porque eles não querem. É a mesma coisa com banqueiro. É a mesma coisa com os juros do Banco Central e o caralho é quatro. Então, quando a coisa começa a ficar muito bizarra, esses caras parecem acordar um pouco para a razoabilidade. E é você acordar um pouco para a razoabilidade, você falar assim, se você, claro, né, não nós que queríamos outra coisa, um governo talvez um pouquinho mais de esquerda, mas para quem não quer, os caras têm que defender o Haddad mesmo. Eles vão defender o quê? O cara da Faria Lima, que não tem a mínima ideia do que está acontecendo, que vive de especulação, que acha que ficar jogando dinheiro ali numa startup na outra é sustentar um país, sabe? Porque nós sustentamos o país. Não é, sabe? Você tem que pegar esses caras aí que a família dele tem dinheiro há 500 anos, eles não querem aventura. Então eles têm que, é o Haddad com quem eles têm que conversar mesmo. O Pacheco também não é um imbecil, é outro psicopata. Um imbecil ele não é. O Lira é imbecil e psicopata. Nossa, eu não aguento mais, eu quero odiar outra pessoa. Cadê o Hugo? Não sei das quantas. Hugo Mota vem aí. Vem aí, porque eu não aguento mais odiar o Lira. Eu quero esquecer da existência desse homem. Eu penso nesse homem todo dia, que raiva. Que raiva. Eu não aguento mais. Parece mais razoável mesmo os caras saírem em defesa do Haddad. Até porque o Haddad a gente sabe, né? É o mais tucano dos petistas, né? Só fazendo uma observação que a Ana comentou aqui, vamos novamente citar o exemplo de Felipe Neto, que a Ana, ao falar que o Arthur Lira é psicopata e mais o que você falou, imbecil, a intenção da Ana claramente foi fazer piada com as palavras numa forma de opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra, fecha aspas. Que, né, vai que... Obrigada. Vai que é, obrigada. Mas aí, Flávia, o que você acha dessa confusão toda da PEC do corte de gastos? Cara, sempre concordo com tudo que a Ana fala, e na condição de estar participando aqui pela primeira vez, eu fico até sem saber direito como falar. Mas, primeiro, dinheiro é uma coisa inventada, eu acho tudo uma loucura, eu acho especulação muito mais louca do que a própria noção de, sei lá, lastro da moeda, entendeu? Se a gente bater a cabeça toda a humanidade hoje, ninguém vai saber o que fazer com dinheiro, com esses números, com essas coisas, e eu sempre acho que tem um esforço muito grande nesse, enfim, acúmulo, obviamente,
a gente entende por que o dinheiro é tão sedutor, mas eu acho que tem quase um escape da realidade, assim, dessa gente tão maluca, os traders, etc, sabe? E eu acho tudo muito doido, assim, o mercado, tipo, as abstrações vão cada vez mais longe e tudo isso tem um impacto na vida real, né? Que é a economia, digamos, que a gente consegue conceber, né? Que seriam as trocas, a produção de mercadorias, enfim. Enfim, enquanto são anúncios e enquanto são discussões e temas quentes aí, promessas e blá blá blá, não é nada ainda, né? A gente não sabe exatamente o que vai dar isso. Foi anunciado, aí o outro lado dá uma arranhada e a gente não sabe o que vai acontecer, na verdade. Então, eu fico meio suspeitando, assim, que muita coisa está sendo discutida em bastidor, digamos, que a gente não sabe. E essa modulação aí do anúncio, do jeito que foi feito pelo Haddad, tem alguma estratégia aí. Qual é? Não sabemos, né? E não sabemos se vai sair do jeito que estão prevendo as ações do outro lado. Tipo esse xadrez, assim, né? Enfim. É porque, na verdade, o Haddad está com muitos pratos para equilibrar, né, nessa história toda, né? Se você pega, por exemplo, aqui no site da Agência Brasil, né, falando sobre a votação da urgência dos projetos, você tem deputado do PT reclamando, né, das restrições, dos cortes, né, do BPC, do Bolsa Família, e você tem deputado do Novo, que é o Marcel Van Hatten, querendo mais cortes, que tá pouco, e aí você tem o deputado do PSOL, Chico Alencar, dizendo que não tem que haver restrições ao salário mínimo e ao BPC, que as propostas são insuficientes, cortam um pouco as despesas e sempre sobra para os mais pobres. Então, assim, é muito polêmico e muito complicada, né? Toda essa articulação que o governo vai precisar fazer, e principalmente o Haddad, né, nessa missão que o Lula deu na mão dele. E, na esteira disso, boa noite, Rodrigo Hipólito, seja muito bem-vindo. Tá com a cara de estar muito puto com o computador, a conexão dele, ou sei lá o quê. Seja bem-vindo aí. Cara, sei lá, alguém enterrou uma cabeça de porco embaixo do meu modem, só pode ser. Assim. Ô, Rodrigo, o assunto aqui é PEC do corte e gasto, né, o que já andou, e aí eu fiz a pergunta para Flávia e para Ana, e vou repetir para você, se você quiser comentar rapidamente, se você gostaria de ser elogiado por banqueiros, seja lá o assunto que for, como o Haddad foi também essa semana. Banqueiros partiram em defesa dele, segundo o Valdo Cruz, porque, tipo assim, ele é o cara que tá ali que vai conseguir fazer alguma coisa. Ele tá acostumado, né, cara? Esse é o tipo de elogio que o Haddad recebe desde muito tempo, não tem surpresa nenhuma. Mas é um jogo de bate e assopra, porque enquanto ele é elogiado por banqueiros, uma parte do mercado, que às vezes são esses próprios banqueiros, resolve ir pra mídia pra dizer que ele cortou pouco, como vocês estavam comentando agora há pouco. Então é uma crise um pouco esdrúxula, eu acho, assim. Você falou que é polêmico, mas eu não sei até que ponto é polêmico, porque todo mundo no mercado gosta do Haddad. As propostas dele são muito bem-vindas. E não me parece que as pessoas reclamaram de boa parte dessas propostas de corte de gastos, não. Eles podem dizer, queria que cortasse mais, mas dizer que queria que cortasse mais não é dizer que tá errado. A única reclamação efetiva que eu vi com relação a isso é um imposto para quem ganha de 50 mil reais para cima. E aí, até nesse sentido, eu não vejo muita polêmica no Congresso, porque o que eu vejo é um monte de gente que ganha mais de 50 mil reais reclamando que vai ter que pagar um imposto porque ganha mais de 50 mil reais. E aí você escamoteia a história toda e resolve falar que o problema é que a conta não bate ou que você misturou os anúncios e a isenção para pessoas que ganham até 5 mil reais. Não me parece que alguém considerou um problema a isenção para quem ganha até 5 mil reais, até porque eu não vejo nenhum político de extrema-direita indo a público falar, olha, eu sou contra isso, eu acho que essa galera tem que pagar imposto. Não vai. Na prática, esse anúncio da proposta pelo Haddad, por mais que tenha o dólar vai bater 7 reais, por mais que as pessoas reclamem de cai de lá, me parece que causou um fuzuê, me parece que deu um curto-circuito no tico e teco do mercado. Ele conseguir fazer isso. Porque ao mesmo tempo eles não podem reclamar que ele está isentando imposto, eles não podem reclamar disso, não podem reclamar porque teve corte de gasto, no máximo falar que queria que cortasse mais, só que até isso há um limite, e não pode vir a público reclamar, olha, eu acho que as pessoas ganham 50 mil reais, estão ganhando pouco, eu acho que 50 mil reais é pobre, não pode vir a público falar isso também. Ninguém quer se expor. Então você vê uma série de declarações da imprensa, mas elas não têm assinatura. Os banqueiros, o mercado, mas cadê um discurso? Um discurso lá em plenário. Eu fico chocado que não teve um deputado novo que veio a público falar, olha, eu sou contra, eu acho que quem ganha 50 mil reais está sofrendo muito mais do que... Porque eu imagino em outras situações alguém do Novo vir falar,
falar. Quem ganha 50 mil reais sofre mais do que quem ganha 5 mil. É bem capaz eles falarem algo assim. Mas não vieram. O fato de não ter esse tipo de discurso em plenário, de não ter assinatura embaixo de quem está reclamando, para mim demonstra que essa declaração, o modo como isso foi anunciado, deu um curto-circuito no pessoal. Eles não souberam, não sabem ainda muito bem como reclamar. Eu acho que esse tipo de anúncio, do modo como foi feito, talvez seja até mais eficiente, porque eles não sabem do que eles vão reclamar. Eles não sabem. Então, tá, vocês vão reclamar de alguma coisa, mas vocês não têm como reclamar de tudo. Então, talvez uns 70%, 80% dessa proposta a gente consiga passar. Escolhe aí do que vocês vão reclamar. Vocês vão querer o quê? Porque se vocês disserem que não pode passar a novidade para militares, então a gente vai ter que enfiar o pé no imposto para 50 mil reais. Ah, mas não pode passar o imposto para 50 mil reais? Então a gente vai enfiar o pé na idade mínima para militares. Não tem como vocês dizerem que nada tá certo, não tá funcionando. Então me parece que foi de um jeito ou de outro, essa estratégia, ela tá indo adiante. Conseguiu colocar uma pressão no Congresso, o Congresso tá pressionado. Não é o Congresso pressionando o governo, mas é o governo pressionando o Congresso. Colocou eles para discutirem, colocou eles para trabalharem, vão ter que fazer alguma coisa, sabe? Pressionou o próprio mercado, aí não é o mercado mais ditando as regras. Ah, ele fica irritado, vai jogar o dólar para 7 reais, mas ele não tá ditando as regras. E até agora, ao que me parece, o governo não baixou o tom. O governo não falou, olha, nossa, estamos desesperados, o dólar bateu 7 reais. A gente vai ter que retirar todas as propostas agora e falar, não tem mais SUS no Brasil, a gente vai acabar com a educação pública, porque senão o mercado vai bater o dólar de 8 reais. Não teve, cara. E aquilo que a gente está pedindo desde o começo desse mandato, que é que o governo não baixe a cabeça, que faça uma proposta e segura a onda, e fala isso aí mesmo. Agora, vocês querem tudo e não querem dar nada? Aí também vai se fuder, né? Pau no teu custo, é só o tom lá e o da cá não tem? Peraí também. E isso me parece um jogo positivo do governo, você conseguir fazer com que as pessoas, com que a oposição ela se perca completamente na crítica. Colocar a isenção do imposto de renda no meio dessa PEC, né, desse pacote, realmente trouxe uma outra dinâmica para essa discussão, né? Você colocou um elemento que realmente complicou para a galera que gosta de criticar e tentar boicotar, né, esse pacote do governo. Só complementando essa questão aí da Câmara e da PEC do corte de gastos, a gente que é o seguinte, o STF votou uma decisão do Dino essa semana para retomar as emendas parlamentares. Então foi aprovado que aquelas emendas que tinham sido bloqueadas em agosto fossem, né, colocadas em prática novamente depois daquele projeto que passou no Congresso que a gente já comentou aqui recentemente. Por que eu estou comentando isso? Porque o Congresso usou esse ponto como chantagem para o governo, falando que não ia votar, que não ia avançar enquanto continuasse essa situação. Por quê? Porque na decisão do Dino, né, ele aprovou que voltasse as emendas, mas colocou mais regras em cima do que já tinha sido aprovado pelo Congresso. Então o Congresso ficou puto com isso, mas o plenário do STF referendou, né, por unanimidade a decisão do Flávio Dino, que quer ainda mais transparência do que foi definido, ao ponto da AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, pedir que fossem reconsiderados alguns pontos da decisão justamente porque os parlamentares ficaram insatisfeitos com o Flávio Dino querendo mais transparência. Então, assim, só acrescentando isso, porque tem justamente relação com essa questão da aprovação. Rapidinho também aqui, ó, só complementando mais uma atualização de notícia passada, aquela questão da PEC das praias, ela voltou para a CCJ do Senado e foi feito um pedido de vista, né, adiando a tramitação dela na CCJ. Então, o assunto voltou, mas já parou novamente e a gente ainda não tem previsão de quando vai seguir e a gente continua de olho aqui. E na França, derrubaram lá o primeiro-ministro depois da confusão que rolou por lá, também fica só aqui a menção. Então, fechamos aqui a atualização de notícias passadas. Se vocês não tiverem mais nenhum comentário a fazer, eu quero comentar aqui do nosso Apoia-se. Chegou o momento da gente fazer um jabá, Rodrigo, Ana e Flávia, porque se você curte o Midcast, se você acha que nós merecemos, se você acha que nós tocamos o seu coração, você pode nos apoiar de duas formas, que é através do apoia.se/Midcast. Temos diversos planos, inclusive atualmente nós temos 71 apoiadores por lá. Muito obrigado a todos vocês. E tem a nossa chave Pix, que é podcastmid@gmail.com também, que você pode nos apoiar. Inclusive, Rodrigo, você chamou os ouvintes para mandarem R$ 5,99, né, para ter acesso a essa gravação. E temos aqui, ó, o Breno e a Andréia estão aqui acompanhando depois do seu chamado. Dê uma boa noite para eles, ô Rodrigo. Boa noite, gente. Espero que vocês não tenham se arrependido do seu investimento.
Que bom, excelente. Então, é isso, você tem essas duas formas. Você também pode comprar a estampa do Midcast, tem que dilapidar as fortunas, né, com essa frase icônica aí do Rodrigo e a arte de Thaís Kisuki que está representando o Midcast na CCXP, lá na mesa B33, já encontrou o 20 por lá, disse que já encontrou o Vidani, então até o episódio sair, provavelmente Thaís terá outras histórias e talvez ela esteja aqui na semana que vem. Olá, ouvintes do Midcast, aqui é Thaís Kisuki, eu tô nessa barulheira porque eu tô no último dia da CCXP em São Paulo. Tô passando aqui rapidinho para convidar vocês para me encontrarem no sábado, dia 14, às 18 horas, no Terraços Lounge, que fica na rua Rui Barbosa, número 411, na Bela Vista, pra gente cantar um karaokê ou não, ninguém também é obrigado. Mas apareçam lá para me dar um abraço, tirar foto, tá bom? Espero vocês lá, beijos! Tem também o nosso grupo do Telegram, que é administrado pelos ouvintes do Midcast, também link na descrição do episódio. Tem o nosso canal do WhatsApp, onde você recebe ali em primeira mão quando sai o episódio. E tem também as paródias do Midcast, né, que a Thaís fez lá, a relação para você poder cantar no karaokê quando você quiser. Então todos os links estão na descrição do episódio. Então, novamente, se você quiser nos apoiar, apoia.se/Midcast e a nossa chave Pix podcastmedia@gmail.com. Então é o seguinte, novo desafio para os ouvintes do Midcast. Não é financeiro. Você não vai precisar despender dos seus recursos financeiros agora no fim de ano, com 13º. Pode guardar, não é isso que vamos pedir. Pela primeira vez, hein? Mas o desafio é o seguinte. Janeiro tá chegando, mês de férias do Midcast, né? A gente acompanha as férias do Congresso, certo? Então, vocês sabem que a gente em janeiro não tem episódio. Mas, se vocês conseguirem cumprir o desafio, a gente consegue ter uma negociação. E qual é o desafio? Se este episódio que você está escutando tiver o dobro de audiência que o episódio da semana passada, nós teremos um episódio durante as nossas férias. Se o episódio, este que você está escutando aqui, tiver o triplo de audiência que o episódio anterior, nós vamos ter 2 episódios durante as férias. E aí o céu é o limite. Se vocês botarem a audiência 10 vezes maior, ferrou. A gente tá lascado, a gente vai trabalhar mais do que no mês que não tem férias. Mas como eu acho que isso não vai acontecer, o desafio é esse. Ana e Rodrigo, preparados? Vocês acham que os ouvintes vão conseguir cumprir essa meta? Eu acho que não, eu duvido. Cara, a gente precisa de estratégia. A gente precisa de estratégia pra isso. Qual é a estratégia? Como que a pessoa... É festas de fim de ano, cara. Festas de fim de ano, você tem que espelhar o seu celular na televisão durante o jantar de família e colocar Midcast pra tocar. Colocar Midcast obriga todo mundo a ouvir. Mas assim, aí conta como uma audição. É, exatamente. Em cada dispositivo. Eu quero saber qual, né, método aí de checagem de qual que é a linha de base, como que vai dobrar e triplicar. Como que a gente acompanha isso? Não, tu sequestra o seu cunhado, ou tu prende ele dentro do quarto durante o Natal, amarra e coloca ele no celular dele pra ouvir Midcast. Aí tu pensa quantos cunhados você tem, quantos primos você tem. Se você fizer isso com metade da família, cada ouvinte fizer, com certeza, pelo menos a gente dobra, cara. É uma estratégia de guerrilha. Ok, mas tem que ser antes do Natal, porque tem que ser nessa semana. Exatamente, tem que ser nessa semana. Veja, a gente vai precisar ver como é que a gente verifica isso, pessoal. Então, vocês vão ter que acreditar na gente. Assim como na campanha do Pix, né? Que, assim, infelizmente não tem como a gente, né, disponibilizar, mas a gente vai informando lá no Blue Sky, no Instagram, se a meta tá perto de ser batida ou não. É o famoso, quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Não tem por que a gente mentir pra vocês. Todas essas do Pix, a gente cumpriu. Falou, não, chegou na meta, episódio extra gravado, disponibilizado, é isso. Então agora vocês, infelizmente, a gente não tem como, né, disponibilizar essa métrica, mas a gente confia, quer dizer, eu não confio não, eu acho que os ouvintes não vão conseguir. Mas Ana e Rodrigo têm ainda uma perspectiva de que eles consigam. É a hora da gente mostrar que o patrão tá errado. Vocês lembrem sempre da vez que o patrão de vocês estava errado e desconta no Vitor. E você vai descontar como? Fazendo um amigo seu ouvir o Midcast. Se cada um fizer uma pessoa ouvir, vocês conseguem bater a meta. Já dobrou. Que eu acho que vocês não vão conseguir. Você que escuta com um cônjuge,
eu escuto aqui com meu marido, com a minha mulher. Não escute com ele. Escute cada um no seu celular. Tem isso também. Vamos escutar junto. Não, vocês já moram junto. Não tem por que escutar junto. Já tá bom. Vai cada um no seu fone. Campanha pelo individualismo aqui. Chega de casal. Chega de compartilhar. O negócio agora é dividir para conquistar. Então, agora, assim... sabe o que me dá medo, Ana? Sabe o que me dá medo? É porque quem tem a informação sobre essas estatísticas é o patrão, cara. Se ele quiser dizer pra gente que bateu a meta e a gente vai ter que fazer episódio das férias, ele vai dizer. Gente, era tudo um plano do patrão, socorro. Eu jamais faria isso, Rodrigo Poli. Você me conhece. Quem me conhece sabe. Nem aconteceu e já de quem me conhece. Eu estou tão confiante que os ouvintes não vão bater a meta que eu já tô marcando férias, viagem pra janeiro, porque eu já sei que eles não vão bater. Bora estragar as férias do patrão. Nossa, eu vou mandar essas coisas. O meu irmão escuta no carro. Geralmente eu entro no carro dele, tá lá o Midcast. Pois agora não tem essa de escutar no carro, porque se escutar no carro, escutam 3 pessoas. Agora não. Cada um no seu celular. Vou começar pela minha casa. Excelente. Então é isso, ouvinte. O desafio é esse. O tempo é curto, mas vocês têm aí uma missão. Mas a Sapucaí é grande. Exatamente. Então, se você realmente quer episódio do Midcast nas férias, aí, não sei se é com pauta, sem pauta, isso aí vai ficar em aberto, tá? Mas se vocês quiserem... Uma coisa de cada vez. Se vocês quiserem, então vocês têm esse objetivo. Então, convença uma pessoa a ouvir o Midcast. Então, vamos lá, Nós vamos chegar no principal assunto aqui da nossa pauta, né? Que, inclusive, é o motivo para a Flávia estar aqui com a gente hoje, que é justamente falar da reportagem especial, né, que ela fez abordando aí o impacto ambiental e social, vamos dizer assim, né, causado pela Coca-Cola lá em Minas Gerais, né, devido à extração aí, vamos dizer assim, excessiva, né, das fontes naturais ali de água que tem na região, deixando ali inclusive 800 famílias sem ter o volume de águas que tinha na região antes da Coca-Cola começar essa extração. Assim, eu vou parar por aqui minha introdução, porque eu vou justamente deixar a Flávia, né, explicar como surgiu a ideia da reportagem, por que ela aconteceu e qual a importância desse assunto da gente estar trazendo aqui hoje. E a matéria completa, né, a reportagem completa, tá com o link aqui na descrição do episódio. Pois é, isso está acontecendo há quase 10 anos numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, que é Brumadinho. Brumadinho é conhecida por várias coisas, né? Inhotim, o maior museu a céu aberto da América Latina, uma barragem que rompeu, acho que há 5 anos, matou 272 pessoas, né? Então, assim, é uma cidade muito grande em área, apesar dela ser uma cidade muito pequena em população. Então, ela tem uma concentração ali na sede municipal, que fica muito mais perto de Inhotim, e esse estresse hídrico está acontecendo numa outra ponta da cidade, digamos, né? Que é na área rural, que faz divisa com Itabirito, que é onde está a fábrica da Coca-Cola. Essas duas comunidades que estão com falta de água há quase 10 anos agora, elas ficam do lado oeste da Serra da Moeda, e a Serra da Moeda tem mais ou menos 1.500 metros de altitude, assim, e do outro lado da Serra da Moeda fica Itabirito, que é onde a fábrica da Coca-Cola se instalou anunciou em 2011 e se instalou em 2015. E aí tem uma coisa muito peculiar nessa área do Brasil, que é o quadrilátero ferrífero mineiro, que a formação geológica, né? Gente, estou falando isso porque entrevistei geólogos, eu sou jornalista, né? Então me perdoe se eu incorrer em algum erro aqui de expressão, de termo, enfim. Mas a formação geológica dessa área, que é o quadrilátero ferrífero, ela, nessa região ali, ela está um pouco mais alta, Itabirito, do que Brumadinho. A composição mineral, que dá o nome à cidade, que é Itabirito, forma aquíferos verticais. A gente não está acostumado a ver esse tipo de formação no mundo, não é tão comum. Aquíferos verticais até tem em outros pontos do mundo, me citaram outros 2 lugares, acho que um deles na Colômbia e o outro talvez na Ásia, mas a questão é que aqui no Brasil, no quadrilátero ferrífero mineiro, essa composição de minério de ferro, basicamente, não deixa nenhum resíduo na água. Então ela é uma água de altíssima qualidade, ela é uma água mineral mesmo.
mesmo, quase pronta para beber. E a gente sabe que para toda indústria, quanto menos custo ela tiver para melhorar uma matéria-prima ou transformar essa matéria-prima em alguma coisa, melhor. Então, obviamente, para a Coca-Cola faz muito sentido ela estar instalada num lugar em que a água é de altíssima qualidade, a ponto de muitos condomínios rurais, daí em outros pontos de Brumadinho, não no ponto que está sem água, conseguem coletar a água diretamente de uma cachoeira ou de um riacho e fazer um mínimo de tratamento, sabe? Um tratamento realmente que, para trazer a potabilidade para a água, é uma coisa de, assim, cloro e filtro mecânico, assim, filtro físico, né? Então, para vocês verem o quanto essa água realmente é uma coisa sui generis, né? Uma coisa especial da região. E aí tem vários detalhes nessa história, né? Quando a Coca-Cola decidiu ir para Itabirito, ela foi a primeira indústria a se instalar nesse distrito industrial ali. É um distrito industrial que não estava prevendo que não seria nenhuma empresa, nenhuma fabricação cuja matéria-prima fosse água, era para ser uma fábrica de motores. Eles tinham lá algumas previsões, né? A prefeitura de Itabirito fez um estudo de impacto ambiental e aí, por alguma razão que só a política conhece, né? A Coca-Cola pegou 2 dos 3 terrenos que teriam disponíveis para esses empreendimentos que não previam o uso de água e conseguiu uma licença ambiental para se instalar lá, uma licença operacional, na verdade, né, para começar a construção e se instalar lá. E aí, a hora que foram perceber, a sociedade civil foi perceber que tudo isso tinha sido feito sem um estudo de impacto ambiental que considerasse o uso de água como matéria-prima, Inês já era morta, né, já tinha passado aí esse processo, digamos, inicial. E o que aconteceu? Isso só foram atrás para ver quando já estava faltando água. Na matéria, né, tem um infográfico que a gente mostra um corte, assim, longitudinal da Serra da Moeda para ver como que é essa formação do aquífero, o que tem a ver uma cidade vizinha tá com problema de falta de água por causa de uma operação em outra cidade, né? Vamos imaginar que a Serra da Moeda, que divide, né, então, essas 2 cidades, é um copinho d'água de papel, assim, plástico. E aí, de um lado desse copinho vai estar Brumadinho, essas 2 comunidades rurais, que é Suzana e Campinho. Elas estão bebendo essa água, digamos, ali no topo, na borda do copo. E do outro lado se instala uma fábrica que consegue extrair essa água do meio para baixo do copo, assim, enfiando um canudinho. Então, a partir do momento que a água começa a sair por esse canudinho que está na metade do copo, quem está tomando água lá de cima do copo vai ficar sem água, vocês concordam? Mesmo que tenha um refil dessa água nesse copo. Só que esse refil não tem a velocidade suficiente para repor essa água, para ela conseguir sair lá em cima do copo de novo. É isso que está acontecendo. Esse é o rebaixamento do aquífero Cauê. O nome do aquífero é um nome de gente. Então, o aquífero Cauê está com um pedaço rebaixado, assim, uma parte rebaixada do seu volume, porque a extração de água é volumosa demais para abastecer a indústria. E aí tem várias lacunas aí, porque desde 2011 tem uma outorga, ou seja, uma permissão de extração de água subterrânea dada pelo órgão ambiental de Minas Gerais, que em 2011 estava como justificativa para uso industrial. A empresa de abastecimento de água de Itabirito estava justificando que esse fornecimento seria para as indústrias do distrito de Itabirito, distrito industrial. Só que só tem a Coca-Cola lá. Em 2021, eles aumentaram essa vazão 37% a mais, e a justificativa já não era mais industrial, era para abastecimento humano, dizendo que o distrito industrial em volta, né, a população estava começando a morar lá, estava tendo uma regularização fundiária, caramba, no bairro, né, por uma questão de emprego e tudo mais, e eles conseguiram 37% a mais de água em 2021 do que eles tinham em 2011, sendo que em 2021 já eram 7 anos que essas comunidades ali do lado estavam sem água. Então, assim, é um grande bololô, que eu acho que eu confundi bastante aqui falando, mas a imagem do copo é a principal para entender qual que é o problema aqui, sabe? Em nenhum momento os órgãos ambientais pararam para pensar que tipo de impacto isso podia ter. Nos primeiros sinais que poderia, né, ser interpretado como talvez essa extração de água para a Coca-Cola está causando esse problema aqui de desabastecer essas comunidades, os órgãos ambientais deveriam ter tomado uma iniciativa de prevenção, né?
vamos então tentar aqui diminuir a vazão de água outorgada, fechar alguns dos poços para ver se isso vai ter um impacto em questão de curto prazo, 2, 3 meses, qualquer coisa, entendeu? Nada foi feito. Agora, o que gerou a notícia, né, o que gerou a matéria que o Vitor perguntou, da onde que veio, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais fez uma visita técnica a Brumadinho em junho, e isso saiu no site da Assembleia Legislativa, e o título era isso, assim, que a comunidade acusava, então, que era a Coca-Cola que tinha rebaixado o aquífero e os lençóis freáticos. E aí, eu estava, na época, apurando uma série de reportagens para a Conectas, que é uma plataforma de jornalismo latino-americana, justamente sobre uso de água por indústrias de ultraprocessados. A gente publicou, no dia 4 de dezembro, 8 reportagens que falam sobre o uso de água por indústrias de ultraprocessados em vários países da América Latina. E aí, a gente já estava, então, com um monte de coisa encaminhada em junho, ou julho, agora não vou lembrar direito, acho que foi julho. E aí, uma editora mandou essa matéria para mim, uma editora mexicana, Kenia Velázquez, e falou assim, vamos atrás dessa história para ver qual que é a história, né? Que denúncia é essa? O que a gente pode trazer, né? E aí eu fui atrás, liguei para todo mundo que eu podia, pedi ajuda para várias pessoas para ir catando até achar alguém que pudesse me explicar de fato o que estava acontecendo. E aí eu consegui o acesso ao inquérito civil, né? Tem uma denúncia, foi feita uma denúncia ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais em 2015, assim, cerca de 2, 3 meses depois que a água começou a faltar nessas comunidades. E foi aí que tudo desenrolou, assim. Então, de agosto até agora, assim, começo de novembro, eu estava estudando geologia, lendo inquérito civil e tentando, assim, ver qual é a melhor forma possível de detalhar essa história, né? Porque uma coisa que não é nova, se a gente for pensar, uma denúncia que foi feita em 2015 se desenrolou até agora, é algo que eu até vi algumas pessoas repostando, assim, no Blue Sky. Essa história é velha e nunca deu em nada. Tem isso também, a gente perde um pouco da esperança de que justiça ambiental vai ser feita de alguma maneira, né? Mas é uma história que precisa ser contada em detalhes. Eu acho que a gente conseguiu detalhar bastante nessa reportagem para o Joio e o Trigo, que é onde eu trabalho hoje, assim. E aí, o que mais que eu queria falar sobre isso e que teve uma audiência pública em setembro, que era justamente para discutir o termo de compromisso que a Coca-Cola assinou com o Ministério Público, que foi completamente alheio à discussão e aos desejos das comunidades afetadas. Então, foi a partir daí, dessa audiência pública, que a gente conseguiu, na verdade, falar com mais pessoas, visitar a região. Então, eu estive em Brumadinho, estive em Itabirito, estive em Minas, em Belo Horizonte, né, onde foi a audiência pública em setembro. E, quando você vai chegando perto da coisa, você vai vendo a sucessão de erros e omissões, assim, dos órgãos estaduais, e ninguém sabe dizer o que aconteceu exatamente, por que aumentou, por que não aumentou. Foi bem difícil, assim, foi uma bateção de cabeça. Eu tava vendo aqui na reportagem, né, que a Coca-Cola, para cada litro de refrigerante produzido, a fábrica lá de Itabirito, ela usa 1,4 litro de água. E aí, por dia, é 1,5 milhão de litros de água que a unidade utiliza para poder fazer a sua produção. E eu achei interessante a questão do poço, né? Eles fizeram um poço para ajudar a região, se eu não estou enganado aqui, só que o poço ainda não funciona, né? O cronograma de implantação desse ressarcimento que a Coca-Cola tem que dar para Campinho, né? Porque Suzana, que é a outra comunidade, ficou de fora desse acordo que o Ministério Público fez, por exemplo. E também o Ministério Público não explicou por que Suzana não entrou, entendeu? Esse poço entra como uma forma deles garantirem que a comunidade vai ter acesso à água. Só que o que foi dito para a comunidade e para a ONG Abraça a Serra da Moeda, que foi a ONG que meio que ferramentou, digamos, a comunidade também para entrar com a denúncia e ajudar a tocar isso adiante, fazer pressão. Esse ressarcimento que a Coca-Cola está fazendo, que é construir um poço e pagar esses R$800 mil, é uma forma, assim, de resolver, sabe? Porque até agora, desde 2015 até hoje, tem um acordo extrajudicial que a Coca-Cola manda todos os dias 40 mil litros de água para Campinho. De caminhão-pipa, né? Sabe-se lá de onde, de caminhão-pipa, né? E não se sabe de onde. Tipo, não diz ali se eles tiram do próprio poço que eles furaram lá, não sabemos. Então, assim, essa é a forma deles, digamos, devolver à comunidade a autonomia dela, né? Hídrica. Mas isso não dá autonomia hídrica, porque justamente as nascentes que brotavam de cima
da Serra da Moeda. Elas abasteciam as pessoas, os moradores, mas elas também providenciavam a vida silvestre, entendeu? É um monumento natural Serra da Moeda, tipo, é uma reserva ambiental. Não sei se o termo reserva ambiental tá certo, mas enfim, é um parque ambiental, é um lugar que deveria estar sendo preservado. Faltar água num lugar desse é um absurdo, entendeu? E assim, um poço não ajuda nisso. Um poço pode ajudar a encher a caixa d'água dos moradores, eles poderem regar a horta e tomar banho, enfim, lavar o carro, sei lá, coisas que você faz com água em casa. Mas não repõe a fauna, entendeu? Que já está muito escassa, porque se não tem água correndo na serra, não tem bicho tomando banho, não tem, assim, pequenos mamíferos tomando água ali. Uma cadeia toda alimentar se perde, e perde biodiversidade, perde resiliência climática, perde uma paisagem cultural também, né? Afinal de contas, a gente se relaciona com a natureza de várias maneiras, né? Então, é muito maior do que está sendo reconhecido, digamos, pelo Ministério Público, o efeito que foi tudo isso, esse impacto que a Coca-Cola trouxe. E aí, por a Coca-Cola não ter exatamente uma outorga no CNPJ dela, né, ela tem um contrato com a autarquia municipal, que é a concessionária de água que fornece para os moradores de Tabirito, e daí tem um contrato especial que cobra mais cada 1.000 litros de água para a Coca-Cola. Bom, não adianta cobrar mais, né, se você está extraindo tanto a ponto de o aquífero não conseguir repor o volume de água dele. E é isso, assim, não adianta, podia chover o ano inteiro lá, inclusive nos meses de seca, que não vai repor desse jeito a água, sabe? Não vai ser uma velocidade suficiente. E tudo isso foi desconsiderado, porque não foi feito um estudo de impacto ambiental antes de se permitir que a Coca-Cola construísse lá. Tem muitos anos já que eu li, já não lembro aonde, mas quando a Flávia publicou essa reportagem, eu lembrei disso, uma reportagem sobre como a Coca-Cola tinha secado a água de uma comunidade no México. Não, perdão, não foi a Coca-Cola, foi a Nestlé. E eu fiquei tão abismada com aquilo, assim. E foi o mesmo esquema, assim, entraram, então, tinha água mineral na região, é aqui que a gente vai ficar, e eles secaram, a população teve que se mudar, e eles saíram. Então, assim, ficou uma região fantasma. E não lembro dos detalhes, porque tem muito tempo, não lembro onde eu li, mas eu lembro do choque, assim, de ter ficado, sabe, com aquela impressão meio Mad Max, assim? E em dado momento a Flávia falou que alguém comentou, mas isso aí já tem tempo e não acontece nada. Infelizmente, porque, assim, não é exclusividade daqui, já aconteceu e está acontecendo em outros lugares. É muito fácil para uma empresa estrangeira sabe, quando você vê assim que a Alemanha e a Suécia não usam mais sacolas plásticas, porra, é muito bom, né, quando eles estão jogando o lixo deles aqui. Ali no Gama, o Gama é uma cidade satélite, a cidade satélite mais antiga daqui, porque as cidades satélites não foram planejadas, né, porque a galera achou que o povo vinha trabalhar e ir embora, enfim, mas ela é uma das cidades que foi inaugurada junto com Brasília. O Gama faz divisa já com a que tá virando região metropolitana, mas já é Goiás. Então é perto do que a gente chama de entorno, né, daqui do DF. Então é bem na beira do quadrado ali. E nessa divisa, no setor de indústria do Gama, tinha uma fábrica da Ambev, que tem ainda, mas mudou de lugar. Mas essa fábrica da Ambev era colocada muito estrategicamente ao lado de uma nascente. E eu cresci nessa região e eu cresci com a população brigando porque eles poluíram a nascente. E a Ambev poluiu essa nascente e mudou de setor. Quando ela não pôde mais usar, e aí recebia uma multa de vez em quando, aí, vamos proibir a fábrica de funcionar, mas nunca foi pra frente, e eles simplesmente, eles nem saíram da RA, que a gente chama, né? Nem saíram da cidade. Eles só mudaram de lado, depois que eles mataram uma nascente d'água. Então, se a Ambev fez isso num lugar, sei lá, estrategicamente posicionado no país, imagina o que Coca-Cola, o que Nestlé não estão fazendo, né? É o que a Flávia falou da qualidade da água. Você pega um lugar que a qualidade da água é praticamente perfeita, assim,
e simplesmente seca. Se não se fizer nada, como parece também que não está sendo feito, o dia que secar eles saem e pronto. É uma demanda de recurso natural absurda para a gente ter ultraprocessado. E para a gente ter ultraprocessado de baixíssima qualidade. Não que tenha alta qualidade assim, mas você não pode dizer que, nossa, que chocolates gostosos a gente come aqui, que Coca-Cola deliciosa. Não é. É puro costume, é propaganda. Coca-Cola é propaganda. E essa propaganda tá matando comunidades. Cara, são tantos problemas relacionados à indústria de ultraprocessados que é muito absurdo que elas não tenham uma regulação de fato e que elas não estejam sendo sobretaxadas com o imposto do pecado, por exemplo, 2 vezes, entendeu? São os produtos alimentícios, né? Não vou chamar de alimento, mas são produtos alimentícios que estão fazendo a nossa população a ter uma incidência de doenças crônicas não transmissíveis absurda, que é uma pressão enorme sobre o SUS, fora que diminui a expectativa de vida, qualidade de vida. Assim, eu fico fula, sabe? É impressionante como a gente normalizou a existência e a quantidade que se come disso, sabe? Enquanto eu te ouvia, muita coisa vinha na memória, assim. Vou lembrar que tanto a Ana quanto eu, nós somos de Minas. A gente nasceu em Minas Gerais. Então a gente conhece razoavelmente bem ali o cenário de desrespeito às leis ambientais, que é uma segunda-feira qualquer em Minas Gerais. Isso você vai dizer que é cultural em Minas Gerais. A ideia de que a natureza está disponível pra gente e que quanto mais explorar, melhor. Inclusive porque muitas desses grandes empreendimentos que eles são instalados em Minas Gerais, eles mudam a vida econômica daquela população. Então isso gera disputa de terra, gera disputa violenta, disputa entre cidades, disputa política. Então muitas vezes uma cidade, aí vale perguntar também sobre a população da cidade. Qual é a postura, se você verificou a postura da população da cidade com relação a isso, se a Coca-Cola lá presente gera emprego para Itabirito, por exemplo, que isso se torna uma questão ali para debate público. Muitas vezes se uma empresa dessa se instala e ela gera muito emprego para uma cidade ou para uma região, para o município como um todo, as pessoas de outros municípios começam também a se voltar para aquela cidade, para aquele município vizinho, para poder procurar trabalhos que eles são ligados àquela empresa, então não é diretamente a Coca-Cola que emprega aquelas pessoas, e isso costuma se reverter em um problema, porque você direciona a opinião pública para aquele assunto, você se desvia do que realmente é fundamental, de que muitas vezes a gente está descumprindo normas, descumprindo leis, e a gente está criando um problema a longo prazo. Acredito que tanto Ana quanto eu, a gente já viu isso acontecer em gerações em Minas Gerais, de você passar por uma exploração muito intensa de algum recurso natural, e durante uma geração, aquela população enriquece, você constrói patrimônio para algumas famílias, e uma geração depois, você tem a falência daquela cidade. Você tem aquela cidade sem ter como conseguir desenvolver sua infraestrutura. Então, eu vim de uma cidade, por exemplo, que teve uma exploração de agricultura muito intensa para milho na década de 60 e 70, e que destruiu o solo daquela região. Então, na década de 80 e 90, a região estava completamente impraticável. Aí você passa por uma nova exploração de café na região, e que volta a degradar o solo. E aí o que resta depois disso costuma ser água e minério. Você ainda não secou as nascentes e você ainda tem minério para explorar. E você vai sempre piorando essa situação. Mas fica essa primeira pergunta aqui antes de outros comentários, né? Se você chegou a verificar como que está a opinião pública em Itabirito e nas cidades vizinhas com relação a isso, ao que a presença da Coca-Cola lá modificou na vida econômica. Cara, Brumadinho na parte de Campinho e Suzana, que são essas 2 comunidades rurais, tem um entendimento, pelo menos com as pessoas com quem eu tive contato, que pelo menos assim, eu não contei, mas eu acho que foram no mínimo umas 50 ou 60 pessoas na audiência pública. Eles se organizaram para estar lá e poder cobrar, né, o órgão ambiental, no caso o Instituto Mineiro de Gestão em Águas, que é o IGAM, durante a audiência pública sobre, cara, vocês vão diminuir a vazão, vocês vão fechar o poço, vocês vão fazer alguma coisa, quando que vocês vão começar os testes e aumentar o monitoramento de extração de água pra gente ver quando que melhora isso aqui pra gente. E obviamente, sei lá, essas 60 pessoas que estavam ali não são todas as 800 famílias, mas tem um entendimento de que esse impacto é externo, não é só uma falha, digamos, da associação de moradores de conseguir distribuir a água como era feito até então. Em Itabirito, quando eu fui, o distrito industrial estava
vazio. Parecia uma coisa faroeste, assim. O que eu vi, que daí, assim, relato de rede social e relato de pessoas que começaram a fuçar, mas não tem nada muito concreto, é que tem um dissabor, assim, entre essa população mais pobre de Itabirito, que mora nessa periferia, não exatamente ali em torno da fábrica, mas nessa periferia mais próxima do distrito industrial, de que tudo que a gente estava esperando era ter emprego e não tem emprego. Vem gente de Belo Horizonte, vem gente de outras cidades, porque ela fica na rodovia, né? Tem uma rodovia ali federal, então o acesso a ela é bastante rápido para chegar de outros lugares. É muito mais estamos gerando emprego num sentido retórico do que a opinião pública, entende? O que aumenta o mistério, assim, político, de como que isso se mantém. Também me faz lembrar algumas outras coisas que, não sei se vocês se lembram, mas lá para 2017, 2018 mais ou menos, começou a se discutir muito e depois ficou como um boato, uma possível proposta para privatizar o aquífero Guarani. E a partir dessa discussão de lá, a gente teve a gente andou em alguns sentidos, em outros não. Mas um desses sentidos é de tentar tornar uma emenda à Constituição parte do que é a Lei 9.433, que é a de 97, e que é uma lei que ela estipula que a água ela é um bem público, né? Que a água ela, no Brasil ela não poderia ser explorada desse jeito. Então ela é um bem público, você não pode impedir que empresas explorem, mas ao mesmo tempo você não pode ocasionar nenhum dano, você não pode impedir que nenhuma população tenha acesso à água. Só que isso não está dentro da nossa Constituição. A nossa Constituição não prevê o direito ao acesso à água. Ela prevê, sim, a preservação das nossas nascentes, do nosso recurso natural como recurso nacional, mas não prevê o direito universal à água nesse sentido. Então esse é um assunto que ele está sendo debatido hoje. Foi mês passado, mês retrasado, a gente teve um debate na CCJ da Câmara para tentar trazer uma proposta de emenda à Constituição lá de 2021, para tornar o acesso à água um direito universal. E até vale retornar a estratégia de uma figura como a Carolina Detoni, que é a nossa atual presidente da CCJ, dela discordar do relator da proposta, que é o Pedro Campos, que é do PSB de Pernambuco, discordar dele e insistir que a ideia de colocar na Constituição o direito universal ao acesso à água é um erro, porque não é assim que se resolve as coisas, que isso não mudaria nada na prática, que seria só mais um direito na nossa Constituição, que tem direitos demais. Assim. Quando você me conta essa história, nada disso parece aleatório. A dificuldade de se passar uma PEC, que ela parece óbvia, que é estabelecer como um direito universal no Brasil o acesso à água potável, parece muito condizente com isso, com o interesse desse tipo de empreendimento. Porque a partir do momento em que você colocar isso na Constituição, se torna muito mais difícil para você fazer esse tipo de exploração desregrada. No começo da sua fala, você falou, tem coisas políticas ali que a gente não sabe muito bem como está funcionando, né? E aí, considerando qual é os últimos 2 mandatos aí, o atual mandato do governo de Minas, a tradição que Minas Gerais tem para colocar esses subsídios da isenção de imposto, a cultura de Minas Gerais que a gente tem de passar por cima de regra ambiental e o nível que está a discussão com relação ao direito à água, não é de graça. Nenhum parlamentar ele vai, principalmente o parlamentar de centro-direita e extrema-direita, ele não vai marcar ponto e defender nenhuma postura assim de graça. Não acontece de graça. Quem são os nomes dos nossos políticos que eles têm uma ligação direta, um interesse direto, para que esse tipo de discussão ela não se torne pública, para que não se passe com agilidade uma proposta de emenda à Constituição dessa, que impactaria de modo direto na ação da Coca-Cola lá, e de outras explorações estrúxulas do nosso recurso hídrico, assim. Eu queria fazer só um comentário sobre isso. Você falou da Lei Nacional de Águas, que foi realmente um marco, assim, né, em 97, quando ela foi promulgada. Com quem eu conversei, veja, isso lá em abril, maio, quando eu comecei a apurar a questão de uso de água por indústria de ultraprocessados. A gente não imaginava que ia chegar nessa história da Coca-Cola em Itabirito. Nesses meses eu entrevistei muitos professores, pesquisadores, enfim, pessoas que entendem de gestão hídrica, né, para entender como que os comitês de bacia hidrográfica funcionam, não no sentido que a lei prevê, porque essa é uma inovação, vamos botar com esse termo assim, que a lei prevê que a governança da água, digamos, né, como se decide, como se usa essa água da bacia hidrográfica, passa por todos os usuários. Isso significa colocar na mesma mesa, sendo a grosso modo aqui, né, colocar na mesma mesa as pessoas
da indústria, da agricultura, se for o caso daquela bacia hidrográfica ter uma presença forte de agricultura ou de indústria, as concessionárias públicas de água, enfim, instituições do meio ambiente, tanto do governo municipal, estadual, enfim, quanto ONGs, enfim, outras instituições relacionadas, todo mundo, né, sentando para definir o que a gente vai fazer. A gente vai, então, fazer esse tipo de ação para recarga de lençol freático, ou para preservação de nascente, ou para despoluir um rio, todas essas ações, né? Isso é uma coisa que foi criada a partir dessa Lei Nacional de Águas. Então, veja, é uma boa ideia? É uma boa ideia. A maneira como isso opera é diferente. Então, eu fui conversar com essas pessoas para entender de que maneira que isso se dá hoje, né? E o que acontece? Para você criar um comitê de bacia hidrográfica, não vem o Estado, assim, não vem a Secretaria de Meio Ambiente do Estado X e diz, está criado o comitê, vem todo mundo sentar aqui ao redor da mesa. Tem que ter uma iniciativa que parte dos próprios usuários, digamos, né? E aí, às vezes, quando essa discussão está muito candente, né, porque é a partir de um comitê de bacia hidrográfica que vai ter uma definição do valor que se paga para usar essa água, que é um bem público, como você bem lembrou, tem muitos lugares no Brasil, muito mais do que metade do nosso território, em que não se paga por essa água. Em que se paga, a indústria vai lá, consegue uma outorga, ela constrói um poço, ela paga toda essa infraestrutura do poço, ela paga o tratamento da água, mas a quantidade de água que ela retira do subsolo ou que ela pega do rio, ela não está pagando. Então a gente tem um problema que ele é muito anterior até ao uso da água, a quantidade de uso da água, que é o fato de ninguém estar pagando por esse recurso que está sendo extraído. Então, o buraco, assim, é realmente muito maior do que parece, né? E Minas Gerais é um estado que foi definido há uns anos um valor mínimo que teria que ser cobrado em todas as bacias hidrográficas, e isso acontece, beleza, ninguém em Minas Gerais consegue extrair água sem pagar, mas em Santa Catarina, que é o meu estado natal, por exemplo, eles vão começar a instituir a cobrança a partir do ano que vem. Então, tem várias bacias hidrográficas que não tem um comitê para definir, por exemplo. E aí, no meio dessa apuração toda, já vou concluir a minha fala, porque eu tô quase sem bateria, tô vendo aqui que tá piscando, eu consegui entrevistar um ex-integrante de um comitê de bacia hidrográfica, lá do Paraná, que ele era da indústria. Ele me pediu para eu não identificar. Ele diz que não é do interesse de nenhuma indústria que integra, então, essa mesa, né, de discussão dos comitês de bacia hidrográfica pagar pela água, porque eles acham que tem que ser o mínimo possível, eles não reconhecem que o Estado precisa receber para poder investir em infraestrutura. E ele fala, se é de todos, por que a indústria não pode usar? E assim, eu fiquei pensando que é uma questão tão maior do entendimento se falta água ou não, entendeu? A pessoa entender que uma indústria que produz, sei lá, refrigerante ou salgadinho tem o mesmo direito, entre aspas, de usar essa água que, sei lá, uma família, entendeu? Sabe? Então, é um problema de cognição quase, assim. E aí ele falou, por exemplo, a Coca-Cola, ela tira a água do subsolo, beleza, em alguns lugares ela paga um valor, em outros lugares ela não paga, mas ela tá dando de beber para as pessoas. A qualidade dessa bebida não é a questão aqui. E eu pensei, bicho, a gente chegou numa dissociação tão grande, é uma abstração tão grande, que eu falei, mas olha, fulano, mas você não acha que, nesse caso, você não tá, sei lá, engarrafando a água pura e simplesmente, tratando a água para deixá-la potável, para, enfim, vender aí no mercado, em qualquer outro lugar. Você está criando uma coisa que nem deveria existir para início de conversa. Tipo, cara, assim, pensando de um jeito muito prático mesmo, assim, não esteticamente, se você gosta ou não do Guaraná, da Coca-Cola, da Sprite, etc. Não é uma coisa que precisa existir, entendeu? A gente consegue fazer isso em casa de outras maneiras, assim. Uma bebida gaseificada não é uma invenção da indústria. Eu até li um texto ontem de um rapaz que trabalha com fermentação em Londrina, esqueci o seu nome, acho que é Maurício. Ele escreveu um texto sobre isso, tipo, bebidas fermentadas são muito antigas, é uma das maneiras de preservação e de transformação de alimentos
que é uma coisa de milhares de anos, sei lá, centenas de anos, milhares de anos, vai. Então, assim, você não vai ficar sem a sua bebida doce gaseificada, sabe? Você não precisa da Coca-Cola. Você tem uma dependência emocional da Coca-Cola. Você não tem uma dependência fisiológica, sabe? É meio isso, assim, que eu perco um pouco a paciência nesse assunto, me perdoem, mas... Não, perde a paciência com toda a razão, né? Até porque esse é um assunto que a gente estava até falando antes de começar a gravação, né? Que se deixar a gente faz 3, 4 episódios, né? Porque realmente é um assunto muito extenso, né? Com muitas nuances e que se a gente começar a puxar esse fio do novelo, a gente não vai parar nunca mais. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa, quer dizer, obviamente vocês têm mais alguma coisa a falar sobre esse assunto, mas é porque como a gente ainda tem o restante da pauta para seguir, a gente já está com um tempo considerável aqui de gravação. Queria saber se eu posso seguir aqui com a pauta. Deixa eu fazer um comentário rapidinho. Claro. É mais um fun fact do que um comentário, porque a Flávia falou do Pico do Cauê e falou de Itabirito, e aí eu vou falar do Drummond. Por quê? O Carlos Drummond de Andrade, ele era de Itabira, né, que é no quadrilátero. O Drummond, a cidade do Drummond fica a 150 quilômetros do Brumadinho, eles conseguiam ver, da cidade de Itabira, você conseguia ver o pico, né, o cume do Pico do Cauê, e ele registra nos seus poemas o desaparecimento desse pico por causa da mineração. Então, o que era uma visão que você tinha da cidade toda, ele foi sumindo. E aí, quando você vê, né, os críticos que estudam o Drummond, eles falam a melancolia na poesia do Drummond. Nossa, papo de gente chata, né? Vocês desculpam, é isso aí mesmo. Midcast é literatura, né? Às vezes vocês precisam um pouquinho. Às vezes eu não consigo me segurar. Você tem um aprofundamento dessa melancolia do Drummond enquanto cidadão mineiro e cidadão itabirense, menos pelo fato dele ter saído de Itabira, saído de Minas Gerais para ir para o Rio de Janeiro, o fato do desaparecimento do Pico do Cauê, da visão do Pico do Cauê na cidade de Itabira. E a cidade de Itabira, isso que a Flávia falou de chegar numa cidade, ela tá meio desolada, assim, não ter ninguém morando e tal, aconteceu com Itabira, assim, a mineração, a Vale acabou com a cidade e você tinha pedaços inteiros da cidade que ficaram meio fantasmas. Você tinha a cratera, né? Você não tem mais um pico, você não tem mais uma visão de cartão postal que a gente chama. E isso é muito marcado no poema dele, na vida dele, né? Ele foi se tornar, os poemas dele a respeito de Minas Gerais foram se tornando cada vez mais melancólicos à medida que a visão do Pico do Cauê sumia. Então, não é de hoje, né? E não vai acabar agora também. É isso, gente. Nesse clima gostoso, com esse tema tranquilo da gente abordar, né, mas que é importante. Inclusive, gostaria de parabenizar a Flávia por toda a apuração, por toda a reportagem. A gente volta a repetir a reportagem completa, o link tá na descrição aqui do episódio. Inclusive, Flávia, quem quiser te seguir no Blue Sky, qual que é o seu perfil por lá? É Flávia Schiocchet, meu nome certinho ali que vocês podem copiar. Aproveita que tá no computador, copia e cola daí. Então, assim, novamente aqui, parabéns por essa reportagem. Acho que a gente conseguiu falar bastante, né, sobre o tema. Obviamente teria mais coisas pra gente comentar, mas a gente precisa aqui seguir com a nossa pauta. Eu queria saber se a Flávia continua aqui com a gente, se a bateria do celular ainda permite ela continuar com a gente. Eu sou um usuário de iPhone, e aí a mesma entrada da bateria é a entrada do fone de ouvido, então eu vou ter que me despedir daqui antes que eu caia no meio da conversa. Cara, ser usuário de iPhone é triste. Todo mundo tem defeitos, né, gente? Exatamente, não dá pra ser perfeito, né? Mas é isso, eu queria agradecer vocês. Muito obrigada mesmo pela atenção e pela oportunidade. Se não fosse minha bateria, eu ficaria, gente. Obrigada, viu? Cara, foi um prazer, assim. Muito obrigado pelo seu trabalho, por ter participado aqui com a gente. E agora já sabe o endereço, sabe como chegar. Tamo aí, precisando chama. Beijão, gente. Valeu, Flávia. Muito obrigado. Flávia. Bom trabalho, até a próxima. Então é isso, gente. Nos despedimos aqui da Flávia. Vamos continuar com o nosso episódio, que só tem coisa boa ainda pra gente discutir. Vamos tentar ser mais sucintos, né? Já que a gente já tá com um avançar aqui do episódio, mas realmente o tema demandava a gente
de detalhar um pouco mais. Aliás, faz tempo que a gente estava devendo, né, trazer um tema assim desse um pouco mais denso, um pouco mais completo pra gente comentar aqui. Espero que os ouvintes tenham gostado como a gente curtiu aqui. Rapidinho, pautas econômicas aqui. Hoje, nesse episódio, não temos a luxuosa participação de Ana Paula Salviati com a sua coluna que estreou na semana passada, no episódio passado, que se tudo der certo vamos conseguir manter pelos próximos episódios. Para o ano que vem a gente está conversando aí com ela para ver se ela consegue participar aqui junto com a gente através dessas colunas. Mas a gente teve algumas notícias essa semana, né? A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,2% no trimestre terminado em outubro, né? Aponta a PNAD contínua, e é a menor taxa de desocupação de toda a série histórica da PNAD, iniciada em 2012, inclusive lá menor do que da época da Dilma, que tinha sido até então a menor da história. A gente teve também o PIB brasileiro crescendo, né? Então o Brasil agora fechou com 4% de crescimento no terceiro trimestre de 2024 ante o mesmo período do ano passado, de acordo com o que divulgou o IBGE. Na comparação com os 3 meses anteriores, o PIB perdeu um pouco de força ao avançar 0,9%, e o crescimento se iguala ao da China no mesmo período e só fica atrás da Indonésia e do México entre os países do G20. E aí a gente teve, né, por conta dessa notícia, esse belíssimo clássico, essa belíssima manchete que já nasceu clássica, que foi a seguinte: PIB surpreende outra vez, 2 pontos. O ruim é que está bom. E ao mesmo tempo, teve uma outra notícia essa semana, dizendo que em 2023 o Brasil alcançou os menores níveis de pobreza e extrema pobreza da série histórica iniciada em 2012 pelo IBGE. Então a gente teve ali na categoria, vamos dizer assim, né, de situação de pobreza, entre 2022 e 2023, 8,7 milhões de pessoas saíram dessa categoria, e da extrema pobreza, no mesmo período, 3 milhões de pessoas saíram também dessa situação. Breves comentários, se vocês quiserem falar sobre esses 3 tópicos, para a gente poder avançar. Mas, Vitor, nada disso importa, porque 90% do mercado financeiro desaprova o governo Lula. Sempre bom a gente lembrar isso aqui, né? 90% dos 105 entrevistados da Quest, né? Meu Deus, empresários entre 30 e 45 anos. O meu comentário é que, mesmo o Lula não fazendo um governo de esquerda, a gente tem tanta coisa para arrumar que os resultados são vistosos, né? Assim, imagina se fosse um governo de esquerda. Pois é. E eu queria mandar um chora Paulo Guedes, assim, porque o sujeito ficou lá durante 4 anos dizendo que não dava, que era impossível, que não dava para fazer, o desemprego lá em cima não dá para resolver, a dívida lá em cima não dá para resolver, o PIB caindo não dá para resolver, não consegui resolver absolutamente nada. Não tem competição. O pior ministro da economia, finanças, fazenda que a gente já teve em toda a história da República foi o Paulo Guedes. Foi o pior, cara. Ele simplesmente não conseguiu fazer nada. Nem aquilo que a direita gostaria que eles fizessem, que é tipo privatizar tudo, não conseguiu. É tipo, sei lá, relegalizar a escravidão, que é o que o neoliberal, o sonho do neoliberal é que a escravidão volte a ser legal. E que esses 90% do mercado financeiro também é o que eles querem. O que eles querem é que eles só aprovariam o governo se o governo pautasse a legalização da escravidão. Enfim, Paulo Guedes não conseguiu fazer nada daquilo. Aí você inicia um outro governo e antes do final desse governo a gente já tem. O PIB volta a crescer e surpreende. Eu acho muito louco que ele surpreenda. Porque assim, tu pode ser surpreendido uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora, como é que tu leva um susto 10 vezes seguida, cara? Com a mesma coisa, com a mesma informação. É meio estranho, né? Que o PIB surpreenda de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E a queda do desemprego surpreenda de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É a perspectiva, assim, a expectativa do mercado, ela não faz nem... Já tá descarado, sabe? Que o mercado, ele não tem expectativa, ele tem intenção. Então o mercado tem intenção, tem desejo. Perfeito. O mercado adoraria que a gestão do Haddad fosse uma merda. Adoraria que a gestão do Lula fosse uma merda. E eles já não têm o que fazer mais. Então eles estão chorando, estão esperneando. É claro que 90% do mercado financeiro detesta a gestão do Lula. Porque é aquela criancinha birrenta, mimada, batendo o pé. Então eles estão chorando, estão gritando, estão esperneando. Porque não tem o que eles querem.
porque o time deles está perdendo, porque eles escolheram um lado errado. Então imagina a situação, uma coisa para se resolver na terapia. A galera do mercado financeiro foi lá e apostou tudo que eles tinham em um projeto de extrema-direita que ferrou com as finanças deles. Eles perderam muito dinheiro. E aí chega num governo de esquerda, ou supostamente de esquerda, um governo progressista, um governo que não é de extrema-direita, e eles voltam a ganhar dinheiro. A economia volta a funcionar, porque eles estão ganhando dinheiro. Não é à toa que os banqueiros gostam do Haddad. Eles estão ganhando dinheiro. A indústria está ganhando dinheiro. O PIB está crescendo, não quer dizer que a qualidade de vida da população está aumentando automaticamente, não. PIB não é o melhor parâmetro para medir qualidade de vida. Não é. Então quem está ganhando dinheiro é quem sempre ganha dinheiro mesmo, são os mais ricos. E agora imagina a cabeça desse pessoal. Pô, como é que é? Eu não posso defender o Lula e o PT, mas na verdade eu ganho dinheiro com o Lula e o PT. E eu tenho que defender o Bolsonaro, mas ele ferra as minhas finanças. Eu financiei esse cara e ele fudeu com tudo. E agora? O que eu faço? Eu choro, brigo. Eu falo que a parte ruim é que tá bom. Mas é isso, esse é ruim é que tá bom, Vitor. Ele faz todo sentido, ele diz muito da situação psicológica em que esse pessoal tá. Porque é muito ruim pra eles que esteja bom. Então ruim pra eles é que eles não têm como criticar. Acabou, é o beco sem saída. E essa manchete, ela é o fim disso. Ela é o bater a cabeça no muro dessa rua sem saída. Eles não têm mais como criticar. Porque na hora que o sujeito chega ao ponto de verbalizar em cadeia nacional que o que ele queria é que a gente não tivesse saúde e educação pública no Brasil, é que acabasse com o SUS e acabasse com a educação universal, na hora que ele chega a verbalizar isso é porque ele está completamente desesperado, porque ele não tem mais por onde criticar. Ele está tendo que colocar à mostra aquilo que é realmente o desejo da extrema-direita. O desejo da extrema-direita é isso, é acabar com todo e qualquer direito trabalhista, que é legalizar a escravidão. Como eles já tentaram, vamos lembrar que eles tentaram colocar proposta de lei que tornar legal que a pessoa trabalhasse por prato de comida. Eles tentaram, gente, isso existiu. A gente poderia reclamar horrores de como que esse aumento do PIB, ele não está se revertendo em melhoria de vida para uma boa parcela da população. Mas eu não vou criticar isso agora, porque o governo dá sinais de que é capaz de colocar propostas que contemplem essa parcela da população que é pobre. Bom, vamos seguir então aqui com a nossa pauta, depois desses comentários sobre a política econômica do Brasil e esses resultados que tivemos essa semana, para falar mal de milico, que é uma das coisas que a gente mais gosta aqui neste podcast. Aliás, uma crítica aqui, né, a PEC lá de corte de gastos, todo aquele pacote do governo, mandou já várias coisas para o Congresso e os milicos continuam ainda sem a proposta em relação ao que foi anunciado em relação a ele. Então a gente ainda não tem um projeto de lei para justamente mexer na questão lá da carreira dos militares, como foi anunciado. Mas a gente teve a nossa briosa Marinha Brasileira soltando um vídeo completamente esdrúxulo e bizarro, tacanho, né, falando sobre o Dia do Marinheiro, né, meio que exaltando, né, o trabalho da Marinha. Até aí, ok, né, todas as forças fazem isso, é de boa. Só que o que aconteceu? Esse vídeo acabou saindo na esteira dessa situação da PEC do corte de gastos, em que o governo anunciou que ia mexer nos militares também. Para mim, eles pegaram um vídeo que já estava sendo produzido em homenagem ao Dia do Marinheiro, e meteram entre as várias imagens bonitas que eles fizeram, né, do trabalho da Marinha, treinamento, e intercalaram com imagens que não são de brasileiros, imagens claramente de banco de imagens, como se os brasileiros, né, exceto os militares e principalmente da Marinha, não fizessem nada, não trabalhassem, só ficassem na praia, curtindo com a sua família, e ninguém tem nenhuma responsabilidade, né? Aquelas imagens se intercalando com o trabalho da Marinha, mostrando como a Marinha é esforçada, como a Marinha trabalha pelo país, aí no final vem lá uma militar puxando umas correntes, aí vira pra câmera e diz: privilégios? E aí, grande assim no vídeo, né, a pergunta, né, privilégios? E aí o vídeo encerra com a citação ao Dia do Marinheiro. E aí, para nossa não surpresa, segundo ali a coluna da Raquel Landim no UOL e da Malu Gaspar no Globo, né, duas quase assessoras dos milicos que estão sempre divulgando em on o que os milicos dizem em off para elas, parece que esse vídeo, da forma como foi divulgado, foi aprovado pelo comandante da Marinha, o glorioso almirante Marcos Sampaio Olsen. E aí eu pergunto para vocês, Rodrigo e Ana Raíssa, e eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar, né, porque estamos aqui em um podcast. O que está faltando para Luiz Inácio, alô Luiz Inácio, demitir a porcaria do Múcio
e principalmente retirar esse comandante aí do comando da Marinha depois desse vídeo que, assim, este é um podcast, né, só em áudio, acredito que os ouvintes tenham assistido. De qualquer forma, o link tá na descrição do episódio. Esse é um podcast só em áudio porque é isso que é podcast. Se você assiste podcast, você tá errado. E provavelmente a qualidade não é boa. Então, esse vídeo é patético. Marinheiro não é nem um nome sério pra dizer, ai, fulano é o quê? Marinheiro. Ninguém leva a sério. Fulano é marinheiro? Começa daí. E eu ainda tô em negação. A gente falou disso, né? Do porquê que o Múcio, cara, não foi falta de motivos. E... Rapidinho, Ana, isso pra mim é um clássico caso de insubordinação, o que foi feito. Sim, eu concordo com você, assim, é insubordinação na letra ali do que seria uma insubordinação. E que dívida de jogo foi essa, sabe? Porque o Rodrigo disse, né, porque o Lula confia nas Forças Armadas e o Lula tem uma confiança cega e eu sinto muitíssimo, porque eu fico muito triste de ter que concordar, porque eu não tenho um outro argumento e o Lula não me dá um outro motivo pelo qual o Múcio ainda é ministro da Defesa. Ele já não me deu motivo para justificar por que ele foi indicado, ainda mais por que ele continua lá. E eu não consigo entender, eu não consigo ter uma justificativa, assim, uma análise de que, olha, é X. Porque do momento que isso aconteceu, tinha que ter rolado essas demissões. Do momento em que se descobriu que tinha um plano para matar o Lula, tinha que ter rolado essa demissão, porque os caras continuavam trabalhando na defesa do Lula. Do momento em que aconteceu o 8 de janeiro e o Múcio não fez nada, já era... Então, assim, não foi falta de motivos graves e escancarados para demitir o Múcio. Esse vídeo, você tinha falado, né, que tava com a cara de que tinha sido preparado pro Dia do Marinheiro, e aí eles aproveitaram ali que, com a descoberta dos planos para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, que a galera tava se sentindo com sorte, eles meio que apressaram, né, vamos fazer aqui um complemento e liberar esse vídeo. E isso é exatamente o que você falou, isso é insubordinação. Vocês estão ameaçando, sei lá, colocar a gente no pacote das reformas do Haddad e cortar aqui privilégios, porque são privilégios, então nós vamos fazer uma ameaça velada. A única vez que a Marinha fez alguma coisa digna de nota foi quando ela foi citada num conto do Machado de Assis, porque um cara acabou tomando o único tiro disparado pela Armada e o cara acabou morrendo, né, assim. E foi muito brevemente, então serviu só pra isso, pra mais nada, assim, sabe? Porque nem pintar meio fio eles pintam, porque aí já é o exército, porque tem uma divisão, né, de trabalhos. Então eu não consigo, assim, eu fico tentando entender por um lado e fico tentando fazer piada por outro, porque pra mim é uma grande incógnita por que Luiz Inácio tem essa confiança nas Forças Armadas. Por que a cabeça do Múcio, e aí é a cabeça não fictícia, não é a cabeça dele mesmo, já não rolou, já não foi entregue? Por que esses comandantes, esse alto comando aí já não foi todo trocado? Que o Lula tá esperando, assim? Ele acha que esses caras vão mudar de caráter? Que esses caras vão se envergonhar com o que fizeram e vão, opa, não, a partir de agora a gente vai... Cara, não, eu não entendo. É uma coisa que eu não consigo analisar friamente, assim, é a postura do Lula a respeito das Forças Armadas. E neste caso aqui, da Marinha. Não, e só antes do Rodrigo comentar, essa questão da insubordinação, é tão covarde o que foi feito, porque eles aproveitaram uma, entre aspas, comemoração em relação ao dia que eles comemoram, lá o Dia do Marinheiro, pra atacar o governo, né? Se você quer ser ousado, faz que nem o Vilas Boas, faz um tweet lá, emparedando o STF, emparedando o governo, já que você quer ser ousado, mas não, usa desse artifício, dessa artimanha de que não, na verdade é um vídeo pra comemorar o Dia do Marinheiro, e aí no final você mete um vem pra Marinha que tá tudo certo. Pô, vai se fuder, né, cara? Eu poderia resumir o meu comentário a sua última frase, assim. Resumiria bastante o meu comentário. Cara, a Marinha das Forças Armadas é a mais golpista, né? Atualmente. É a que estava interessada em apoiar um golpe, mesmo que as demais dissessem, olha, não faz sentido, a gente não vai ter apoio internacional. Não vai rolar. Mas o pessoal da Marinha queria. Agora, a postura do Lula e de muita gente talvez seja difícil pra gente compreender aqui, porque todo mundo aqui é antimilitarista. Agora, pra quem considera em alto grau
os militares, isso está ligado à identidade nacional. Eles concebem uma ideia de Brasil, ou de Estado-nação mesmo, que precisa ter forças armadas. Que ao não ter forças armadas, significa uma perda de poder simbólico, uma perda de uma força institucional. Então é difícil a gente acessar isso, mas na visão, tanto do Lula talvez, mas certamente de muita gente com poder no PT e nas esquerdas, a ideia de manter forças armadas fortes está ligado ao poder nacional. E é muito difícil romper isso. É muito difícil romper. É o que faz com que uma figura como o Múcio ela tenha poder político. E o Lula gosta tanto, porque ele manteria ali um certo diálogo, seguraria as Forças Armadas, para que elas se mantenham lá onde elas têm que estar, mas nos últimos anos elas têm extrapolado muito, né? Então talvez ali no primeiro e no segundo governo Lula, elas ainda tenham se mantido mais aquietadas, mas o cenário é outro. E essa falta de leitura do Lula e de outras figuras mais antigas no PT tem tido um preço alto, de não perceber que o contexto mudou muito, e o comportamento das Forças Armadas, que foi durante a década de 90 e durante a década de 2000, ele é outro agora. E que se você não tomar providências rápido, isso vai voltar a acontecer. Os planos golpistas não vão parar. E como é uma coisa hereditária, você imagina que isso é para médio e longo prazo. Se você não resolve agora, daqui a 10, 15, 20 anos, isso vai retornar. Acho que um dos poucos comparativos, uma das poucas analogias para poder entender o que são as Forças Armadas no Brasil é pensar nessas famílias como nobre. Eles são a nossa nobreza. Então passa de pai para filho, eles mantêm o seu poder, eles mantêm aquilo como se fosse um título que eles nunca vão perder e que significa dinheiro, significa uma posição social, significa influência política, influência empresarial, influência econômica, embora na prática aquilo seja puramente simbólico. É simbólico. E isso faz com que eles tenham a sua própria justiça, com que eles não tenham que observar as contas que o resto da população observa, e que depois de tanto tempo, eles não conseguem se enxergar como pessoas como quaisquer outras, ou como funcionários. Eles se enxergam como nobres, como pessoas que estão acima do que as outras pessoas do patamar do resto da população. Então eles realmente, aquele vídeo da Marinha, talvez diga muito de como que eles realmente enxergam o resto da população, como se eles estivessem nos protegendo de alguma coisa, que a gente não sabe muito bem o que é, para que a gente viva aquela vida idílica que eles pintaram lá, que a gente não trabalha, a gente não fica doente, a gente não tem preocupação. Nós passamos os nossos dias como civis indo à praia, praticando esporte, tomando nossa cerveja, nosso cafezinho, brincando com as crianças. Talvez seja assim que eles enxergam. Mas sim, o Lula volta a ter uma grande oportunidade desde o início desse mandato, e cada vez essa oportunidade ela se mostra mais nítida de destituir as Forças Armadas desse poder simbólico que eles possuem. E talvez a gente não tenha uma oportunidade tão nítida agora, porque nesse momento a opinião pública não seria contra, a própria imprensa não seria contra isso. Então, uma oportunidade como essa que está se passando nesse mandato, talvez ela não retorne. E é muito triste para a gente ver que ela não vai ser aproveitada, que o Lula não parece estar com disposição nenhuma para poder cortar. Destitui, como o Vitor falou, destitui todo mundo, cara. Tira todo o alto comando. Manda todo esse pessoal para reserva. E se tiver alguma chance dos mais novos eles conseguirem mudar a sua postura, aí sim. Mas é uma exigência que ninguém mais suba para uma posição de poder para tomada de decisão nas Forças Armadas se continuar com essa mesma visão ideológica que eles têm. Essa ideologia das Forças Armadas, ela tem que cair. Ela tem que cair. Bom, vamos seguir aqui com a nossa pauta. Rapidinho, a gente tinha aqui para falar sobre o que aconteceu na Coreia do Sul, mas como a gente já está com a gravação muito grande, só comentar rápido o que é que aconteceu. O presidente tentou dar um golpe, a galera lá dentro do Congresso impediu a polícia de entrar, as Forças Armadas de entrar, barricada, extintor, teve parlamentar pulando o muro do Congresso para ir votar, teve a outra parlamentar puxando a arma do PM, né, lá da Coreia para tentar impedir. No fim das contas, o Congresso se resistiu, vetou a lei marcial que o presidente lá, doidão, tentou impor, ele revogou e agora provavelmente vão tentar fazer o impeachment do atual presidente lá da Coreia do Sul, né, que é um país que pintam muito como muito desenvolvido, né, é uma maravilha, tem os doramas, tem o K-pop, mas foi um país que passou por um período assim considerável de ditadura também, ali bem próximo inclusive do período que o Brasil também passou, né.
e vários ex-presidentes envolvidos em esquemas, enfim. Ouçam Petit Jornal e Xadrez Verbal para entender melhor sobre esse assunto, mas fica aqui só a nossa menção em relação ao assunto, principalmente pelos memes, né, que renderam aí dos deputados. Se fosse aqui no Brasil, os deputados teriam aberto as portas. Pode entrar, galera, toma aí tudo, que aqui tá de boa. Vamos então encerrar. Assim, a gente tinha que falar mais sobre esse assunto, é um assunto muito importante, mas devido à nossa pauta, a gente vai ter que ser breve, né, e devido ao avançar da hora, que foi, né, a sequência de coisas absurdas promovidas pela PM de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, o governador, ao ponto da gente ter um PM atirando pelas costas um cara que tinha, acho que, roubado uma loja, alguma coisa assim, né? Ele atirou pelas costas, assim, na frente das câmeras, de tudo. E teve o caso que acho que foi mais repercutido. Outros casos ocorreram também, tá? Mas acho que o caso que mais repercutiu nos últimos dias foi do PM simplesmente jogando um cara de cima da ponte, né, que estava sendo ali abordado, não estava demonstrando resistência, nada, não estava armado. O cara pegou ele no colo e jogou pela ponte e um abraço. E aí, para sorte desse cidadão, ele apareceu, acho que 1 ou 2 dias depois, né, todo machucado, mas sobreviveu. E aí o comandante da PM do Tarcísio, né, falou que... Eu vou passar a chamar só de PM do Tarcísio, tá? Não é PM de São Paulo. A PM do Tarcísio, do Derrite, o comandante disse que foi um erro emocional o que o PM fez. E aí, ao mesmo tempo, a gente teve a divulgação de que as mortes no estado de São Paulo, pela PM, né, aumentaram em 46%. E aí, depois de toda a repercussão, a mídia batendo 2, 3 dias seguidos, Globo.com botando a carinha lá do Tarcísio rindo enquanto recebeu uma medalha lá no Congresso, ao mesmo tempo que tinha notícia da sua PM jogando o homem da ponte, meio que recuou e disse que errou ao falar sobre as câmeras corporais, que era um problema, que na verdade ele reconhece que estava errado e agora vai tentando realinhar o discurso depois de toda a repercussão negativa. Mas eu queria saber brevemente aqui de vocês como é que vocês viram essa situação, principalmente a do PM jogando o cara da ponte assim, sem mais nem menos. Quem é que falava, né, que a PM tinha que jogar bandido de cima de prédio? Tudo isso é raiz podre do bolsonarismo que tá aí, né? Não adianta. Até hoje, de vez em quando eu vejo alguém falando de vencemos o fascismo nas ruas, e não vencemos. O Tarcísio é dos mais virulentos bolsonaristas, porém ele é esperto o suficiente para ficar calado. Então a mídia pinta ele de moderado. A mídia pinta ele de... Nossa, a maior inimiga que esse país tem é a mídia. Olha, me desculpe todos os meus amigos jornalistas, mas assim, onde que vocês um dia olharam e pensaram assim, caralho, essa é a profissão que eu quero? Porque assim, não é de hoje, é uma desgraça. Assim como as Forças Armadas lutam contra o povo desde sempre, a mídia está contra o Brasil desde o início. Como é que pode? E a mídia tem pintado o Tarcísio como moderado, como a oposição que o PT vai ter que encarar, né, na próxima eleição para presidente. Cara, o Tarcísio não é moderado. O Tarcísio foi um ministro escroto e péssimo. O Tarcísio é dos piores bolsonaristas que estão vivos e caminhando por aí, porque tem uma camada de zumbi, né? Mas dos que ainda estão vivos, o Tarcísio é dos piores. A gente se escandalizou tanto com o Witzel que a gente esqueceu que o Tarcísio é a mesma pessoa. Ele só tem certos cuidados protocolares, como não está num helicóptero que fuzilou alguém lá embaixo, é só isso. Mas de resto, é a mesma, assim, ele é uma praga bolsonarista que está sendo alimentado pela mídia. Essa atitude do PM ter jogado um cara de cima porque ele não parou, ele estava numa moto, a PM tinha pedido para parar, ele não parou. Isso não é motivo, nada é motivo. Isso é só vontade de matar. Isso é vontade de matar. Você não joga uma pessoa de cima de alguma coisa se você não quiser matá-la. E a polícia do Tarcísio, assim como as polícias no geral, mas vamos nos atentar ao que estamos falando, é a vontade de matar. É a vontade de desmobilizar a população no sentido mais físico, porque
você não desmobiliza só, sei lá, intelectualmente, você desmobiliza matando a população, e é isso que a polícia do Tarcísio faz. Então, a população, certa parcela da população, tem a ilusão de que ficando do lado da polícia, não vai ser o meu filho que vai ser jogado da ponte, mas vai. Não vai ser meu filho que vai tomar um tiro pelas costas, porque a polícia... então nós vamos treinar melhor a polícia. A polícia é muito bem treinada, porque a polícia é treinada para isso. A polícia é treinada exatamente para isso. Não achem vocês que exista polícia antifascista. Não existe. Mas tem o deputado falando, não existe polícia antifascista. A polícia é a face mais comum e mais aceita e mais fácil de se vender do fascismo cotidiano. Sempre foi. E a polícia do Tarcísio está muito bem treinada. O Tarcísio está falando que ele errou no tom dele. Isso é publicidade. Não se esqueçam que ele está de olho na próxima eleição. Ele se candidatou para o governo de São Paulo porque ele já estava de olho na presidência. Tudo isso é método, tudo isso é plano, tudo isso está sendo seguido à risca e está funcionando, infelizmente, mas não se enganem. Ele falou que, talvez eu tenha errado no tom. Isso é publicidade. Isso é treino. Ele ter falado isso enquanto usava um broche na gravata, que é um fuzil, que é o que ele anda usando para cima e para baixo há anos, mostra exatamente a pessoa que o Tarcísio é. Cara, eu não vou nem comentar, eu assino embaixo de tudo que a Ana falou. Se eu for falar, eu vou repetir o que ela disse. Então é exatamente isso. Repete aí, tem gente que odeia. Lembra? nunca mais ninguém reclamou. Eu tô aqui pra concordar com a Ana. Então é isso, gente. Fechamos aqui a nossa pauta deste programa extenso, né, que temos hoje aqui. Espero que os ouvintes tenham curtido, mas agora vamos cumprir a nossa missão também aqui de ler alguns comentários e dar o resultado da enquete do episódio extra, né? Porque a semana passada a gente teve 2 episódios, o episódio sem pauta e o episódio normal, tradicional aqui do Midcast Política. Então, rapidamente, alguns comentários aqui. A Marina Fonseca lá no Blue Sky. Sou contra videocast ou podcast de YouTube, mas acho que a publicação do Blue Sky tinha que vir com print das coisas comentadas, especialmente dos gatinhos que vocês ficaram vendo. Muito bom, nos divertimos muito. Olha aí, Ana Raíssa. Vou postar fotos da Pagu pra ela ver. O Eric Caputo, pra mim a pizza é um prato que leva 12 horas para ficar pronto em completa perfeição. São 15 minutos de forno e 12 horas de descanso em cima do fogão dentro da caixa. A gente só come quente porque não tem paciência para esperar. Nossa, e é em cima do fogão dentro da caixa, exatamente. Exatamente. A gente tem aqui, Cecília Riana, pizza gelada no café da manhã e café melhor não há. Há meio debate sobre filtros, TV Colosso, saudades do Paulo Paulada. Mas quem que eu posso ver aqui, Rene Barcelos comentou aqui, Victor Souza, pizza gelada é coisa de psicopata, estamos contigo. E o feijão carioca se chama assim, segundo ouvi dizer, porque os desenhos dos grãos lembram o calçadão de Copacabana. Não, mentira. Meu Jesus, não se for isso, espera... Meu Deus do céu. Mas vamos focar aqui na pizza gelada, tá? Muito bem, Renner, eu concordo com você aqui. A Ângela com acento. Adorei saber que não sou a única que detesta sushi com cream cheese e que se preocupa com a água bem servida para gatos. Olha aí, pessoal concordando com a Ana Raíssa. Agora, no outro episódio, né, no episódio padrão, né, da semana, o Chubbs, o @LinkCai, a fala de Ana Raíssa sobre as medalhas nas fardas de generais que nunca viram combate na vida me lembra que escoteiros também ganham pets para mostrar seus aprendizados. Seria o exército uma escola de escotismo para adultos? Fica a reflexão. Sim, porque escoteiro é um idiota vestido de criança e um monte de criança vestida de idiota. Não muda nada para as Forças Armadas. Eu tenho muito ódio à ideia do escotismo. Caraca, a Ana conseguiu ofender assim várias classes ao mesmo tempo agora. Eu achava que perto da meia-noite eu tava completamente sem energia pra rir. Muito obrigado, Sprita. Ai, meu Deus do céu, cara.
Bom, ó, no Spotify, a Clara Luiza, pizza gelada Satisfy na larica. Aqui, ó, em relação ao episódio da semana, né? A Amanda, episódio bom demais da conta. O povo clama para que o bloco falando mal de europeus se torne fixo. Muito agradável. E aí, pra fechar aqui, a Marcela Favarini, Brasília é uma cidade muito agradável, só é mal frequentada e alguns bairros são mal habitados. O meu, 3/4 é bolsominion. Só a última aqui, Dimas Esteca. Preciso de uma camiseta com o pau no cu do Mickey Mouse. Por favor, façam isso acontecer. E aí o resultado da nossa enquete lá do episódio Sem Pauta. O que você acha de comer pizza gelada? 61% dos que responderam acham que é certo e 39% dizem que é errado. E meu repúdio aos 61%, e eu gostei de ver que tive pessoas de bem, né, cidadãos de bem, de bom senso lá no Blue Sky, ao meu lado na trincheira, dizendo que realmente é inadmissível pizza gelada. Vitor, você tinha dito que eu tenho que me acostumar a estar errada, não vai ser hoje. Talvez você tenha razão, mas não vai ser hoje. Ó, só te dizer que a minoria tem que se render à maioria. Então vamos lá ler agora o nome dos nossos apoiadores. Cada um lê uma categoria aqui, hein? Vamos ver se o Rodrigo tá com a pauta aberta ainda, Ana. Então eu vou ler aqui os apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa lá no Apoia-se. Como assim ainda? Eu não cheguei a abrir pra começar de conversa. Como é que eu estaria com a pauta aberta ainda? Eu vou mandar aí pra você. Não, eu não posso abrir, não vai travar tudo no meu computador. Não. Eu fechei tudo pra poder entrar. Deixa eu quieto. Você lê, porque esse povo tá pagando o beijo da lhama. Olha, eu não sei porque que as pessoas pagam o beijo da lhama se o Rodrigo é o que menos gosta das pessoas. Já fica essa crítica aqui. Não, isso aí eu não nego, não. Mas eu não sei como abrir nada, não. Tá no chat privado do StreamYard, Rodrigo. É só abrir, clicar na aba que a Ana já mandou. Se eu abrir, vai apagar. Tá bom. Aqui. Deixa só essa aba aberta. Tá bom. Então, mas é nessa mesma aba que tu tá aberta. É só um íconezinho. Enfim. Não, eu vou ter que abrir uma outra aba. Não, esquece então, Rodrigo. Vamos lá. Apoia-se, da categoria Cartinhas da Xuxa lá na Apoia-se. Manu Azevedo, Alex Damião, Ricardo Jaloto, Cristiano Terrien, Joana Porto, Eduardo Vasconcelos, Liane do Espírito Santo, Rafael Cavalcante, Eduardo Bilk, Daniele Filarete, Eslam Pimenta, Cadide Albuquerque, Anaíris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes, Fernando Lira, Rodrigo Rocha, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes e Daniel Ribeiro. Lá no Pix, João Enomoto, Cristine Medeiros, Bruno Felipe Teixeira, Vivian Castro, Breno Tomás e Leonardo Gandolfi. E do Beijo da Lhama, Ana? Vai você, porque o Rodrigo... Beijo da Lhama, os abandonados por Rodrigo Hipólito, Thiago Luiz Pereira, Pablo Cardoso, Jorge Leonan, Camila Neiva, Laís de Moraes e Reni Barcelos, que está aniversariando no dia de hoje aqui conosco. O homem que não só desmarcou date para assistir a gravação, como aqui no dia do aniversário. Exatamente. E aí, estamos inaugurando aqui um novo agrado, né, vamos dizer assim, uma nova recompensa para os ouvintes que nos apoiam na categoria Beijo da Lhama, que é o Parabéns Coordenado. Então, se você é apoiador da categoria Beijo da Lhama, você agora tem direito a um Parabéns descoordenado no seu aniversário. Então, vamos aqui com o Reni Barcelos estreando essa nova recompensa. Então, no 3, 2, 1... Parabéns para o Reni. Parabéns para Reni Barcelos. Parabéns, muita saúde na lavoura da amizade. Parabéns. Aê! Espero que tenha gostado, Reni, e os outros ouvintes também que nos apoiam na categoria Beijo da Lhama vão agora poder ter um parabéns coordenado aqui no episódio. E vamos encerrando por aqui. Este podcast foi apresentado por Victor Souza, Rodrigo Hipólito, Ana Raíssa e a participação da nossa queridíssima Flávia. E vamos aqui com a edição desse que vos fala, Victor Souza. E as nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, @podcastmid lá no Instagram. Ana e Rodrigo, suas arrobas. Ana Raíssa, tudo junto, 2 N's, 2 R's, 2 S, só no Blue Sky. Esqueçam a existência do X do Twitter do inferno. Também tô só no Blue Sky, Rodrigo Hipólito, e é isso aí. Então valeu, gente. Um abraço, espero que tenham gostado. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchauzinho. Valeu. Falou.
Pra quem ainda tá acompanhando aqui no chat, acho que só o Reni nesse momento está. Beijo, Reni. Muito obrigado. Feliz aniversário mais uma vez. Até a próxima. Vamos lá que já são meia-noite. Vou encerrar a transmissão aqui, beleza? Abraços. Valeu. E o Rodrigo meteu o pé. Não aguentava mais. Caraca.